Glória a Deus, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu de verdade louvo a Deus por essa oportunidade e louvo a Deus pela vida do nosso pastor, dos nossos pastores que estão aqui. E eu não poderia dizer uma coisa diferente de que eu me sinto amado no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja, e isso tem tudo a ver com o que nós iremos falar e meditar um pouquinho nessa noite. Então, por gentileza, tome o seu assento. Glória a Deus. Eu vou ser muito abençoado se um abençoado trouxer também um copinho de água, que nem o do pastor Alci. Está chegando, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de dizer da alegria do meu coração e também da responsabilidade que é de falar para o povo de Deus, para a noiva de Jesus. Foi assim que eu estava orando nessa tarde, e desde que o pastor nos incumbiu dessa responsabilidade, então, nós estamos no estudo de número 721, e como eu disse para os nossos pastores na quinta-feira, onde nós falamos para os pastores de congregação do nosso ministério, eu me sentiria muito mais confortável de ter aqui o nosso pastor falando sobre esse assunto, e eu ouvindo ali quietinho, né, aprendendo, mas foi nos dada essa oportunidade e nós não podemos deixá-la passar, porque o pastor Cássio sempre diz isso, né, que o pastor nos dá oportunidades de aprender. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade também de poder falar um pouquinho da palavra de Deus. Muito obrigado, meu querido. Ser igreja, ser crente de verdade, ser um crente vibrante, ser um crente atuante, irmãos, é coisa maravilhosa. Eu estava pensando se isso realmente é uma verdade, que ser crente de verdade, ser um crente vibrante, ser um crente atuante, ser um crente alegre, ser um crente animado, ter essas qualidades em alguém que coopera nas nossas congregações, nos nossos cultos, nos nossos departamentos, é algo extraordinário. É muito bom estar cercado de pessoas que não puxam para baixo, puxam para cima, né? Erguem, tão animados. E, sem sombra de dúvidas, é o sonho de qualquer líder, de qualquer pastor, ter um crente dessa categoria, né? Se é para orar, eu estou dentro. Se é para visitar um enfermo, eu estou dentro. Se é para evangelizar, eu estou dentro. Se é para contribuir, eu estou dentro. Se é para descarregar um caminhão de brique, eu estou dentro. Se é para jejuar, eu estou dentro. Se é para vir aos cultos de doutrina, como nós estamos aqui, estou dentro também. EVD, estou dentro. Se é para limpar, estamos lá. Se é para encher uma laje, nós vamos em nome de Jesus. Se é para amar aquele irmão que é chato de galocha, difícil de lidar, bora tentar. Bora tentar, em nome de Jesus. Mas, irmãos, ter essa disposição é algo que é uma bênção. Eu estou só escutando aqui, né, os resmungos, né, por aqui, e eu quero dizer que é uma bênção ter pessoas de qualidades como, por exemplo, o pastor Alci. Dou testemunho mesmo, porque eu tenho vivido com esse servo de Deus e aprendido muito com as suas experiências. Glorifico e exalto o nome do Senhor. Não adianta ficar com vergonha, não, porque isso é verdade. Nós temos aprendido, glória a Deus, eu não me canso de falar isso, viu, pastor Alci? Dos ensinamentos que Deus tem ministrado ao nosso coração. Enfim, irmãos, fazer parte de uma igreja que se envolve, de uma igreja que se preocupa uns com os outros, fazer parte de um corpo vivo e saudável,
é viver aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, amar e cuidar uns dos outros. E ele disse assim, em João, aliás, eu queria até fazer um comentário, quanto é que eu preciso, irmãos, aprender com isso? Quanto eu preciso melhorar? O quanto eu me senti tocado ao meditar neste estudo e o quanto nós precisamos crescer nesse sentido, em nome de Jesus. João, no capítulo 13, no versículo 34, é onde nós estamos nos baseando neste estudo. A palavra de Deus diz assim, um novo mandamento, friso aqui, vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Não é um pedido, mas é uma ordenança. Deus está dando uma ordem, Ele está colocando um mandamento que nós façamos isso em nome de Jesus. E esse cuidado, irmãos, é um elemento central da vida da igreja. É um dos nossos propósitos. A nossa declaração de propósito diz adorar, evangelizar, discipular, mas também diz cuidar. Glória a Deus. E o pastor, ele sempre está atento e em posição de fornecer cuidado. E quando surge uma necessidade, ele logo se posiciona para suprir essa necessidade. Foi exatamente o que aconteceu quando da passagem de um furacão aqui na Flórida, há alguns anos atrás. Houve a conscientização da necessidade de montar um ministério de cuidado ao qual nosso pastor deu o nome de Caring Groups, ou seja, grupo de cuidados. Existem pelo menos, irmãos, 3 grupos de pessoas que podem ajudar no cuidado da igreja do Senhor Jesus. São eles, a gente pode falar juntos, né? Esses 3 membros aí, vocês estão acompanhando aí no estudo? Vamos lá, 1, 2, 3. Os membros da igreja, a liderança da igreja. Glória a Deus. Os membros da igreja, assim, nós podemos dizer aqui que assim que uma pessoa num culto ela é recebida como um membro da nossa igreja, ela passa a fazer parte da congregação. E todos nós tomamos conhecimento da chegada dessa pessoa, né? E o que é que acontece depois? O que é que vai se dar depois disso, né? Os departamentos da nossa igreja logo vão entrar em ação e vão se mobilizar para que essa pessoa tenha as suas boas-vindas, né? Isso, a gente dizendo aqui, tem até uma certa pompa, mas é isso que deve acontecer de uma forma até natural no nosso meio, né? Dar as boas-vindas é a nossa porta de entrada, né? E aqui nós estamos falando de algo tão importante que, como você recebe, devemos ter o mesmo cuidado para que as portas do fundo estejam fechadas. A forma como nós recebemos vai significar bastante do resultado que nós vamos ter ao receber essa pessoa e ela ficar no nosso meio. O primeiro impacto é aquele que mais, né, faz a diferença na vida da pessoa que está vindo nos conhecer e se propondo a andar com Jesus conosco. Então, as boas-vindas para fazer contato, para direcionar para um departamento com afinidade, e dar todo o apoio necessário. Eu acho muito bonito aqui na nossa igreja, e é característico da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, os departamentos que nós temos na casa, né? na casa de Deus. Seja ele o departamento de crianças, de juvenis, ou de juvenis já engloba todo mundo, né? Os adolescentes, os juniores, os jovens, nós temos os outros departamentos, né, da nossa família cristã, e todos eles dão para a igreja a oportunidade dessas pessoas se identificarem e fazerem parte desse departamento. Quantos aqui fazem parte de um departamento? Vamos lá. Tem alguém aqui que não levantou a mão e você tem a oportunidade de fazer parte de um departamento, viu?
Se você não levantou a mão, você está sendo convidado para fazer parte de um dos departamentos da nossa igreja, em nome de Jesus, porque isso é bênção. Amém, irmãos? Amém? Eu tenho sido abençoado, né? E eu já logo faço parte de uma porção deles, porque eu me sinto muito abençoado por isso, né? E aqui, irmãos, eu tenho uma nota de agradecimento ao nosso pastor e a essa igreja, como eu iniciei as minhas palavras. Porque quando eu cheguei aqui, e que eu dei de cara com alguns irmãos que fizeram parte do meu passado também, né? Tá aqui o Serginho. Eu não imaginava, irmãos, que eu ia ver o Serginho aqui, e quando eu cheguei, é bom, né, você reconhecer que tem pessoas que já conviveram com você. A minha convivência com ele, graças a Deus, foi boa, né? Glória a Deus por isso. E quando nós nos reconhecemos aqui, foi muito especial, né? Saber que nós tínhamos mais gente aqui, né, que éramos conhecidos. Eu lembro de ter visto a Rutinha, acho que de longe, lá no Belém, né? Eu não lembro do pastor Cláudio, não, mas eu lembro de alguns outros irmãos que cooperavam nessa obra, e quanto é bom a gente ter esse reconhecimento dos nossos irmãos, né? Então, eu agradeço muito a Deus, porque quando eu cheguei aqui, os irmãos nos abraçaram, nos amaram, nos deram apoio, e isso fez grande diferença, tanto na minha vida, quanto na vida da minha família. Glória a Deus por isso. Esse apoio é necessário ao novo membro. Este é o maravilhoso mover do corpo de Cristo, que trabalha no estreitamento da comunhão e no cuidado da igreja do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 10, a palavra de Deus vai dizer: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente aos que são da família da fé. Glória a Deus. Com certeza, o desejo do nosso pastor é de ajudar o máximo de pessoas possível. Mas o crescimento do rebanho de Cristo, o crescimento da igreja de Cristo, torna isso uma tarefa que passa quase a impossibilidade para realizar isso sozinho. E daí o chamado se estende não somente ao pastor, mas ao grupo de pastores e líderes das nossas congregações, e também abre-se a nobre oportunidade de cada membro fazer parte desta importante tarefa. Eu não sei se você já notou, mas a nossa igreja, ela tem tantas frentes, tantas coisas que você pode trabalhar, então ninguém tem desculpa para ficar parado aqui. Ninguém tem desculpa para vir só esquentar esses bancos aqui, que, diga-se de passagem, são tão confortáveis que você nem precisa esquentar, ele já vem já mais ou menos quentinho, né? Já está preparado, você não vai colocar, não vai se assentar num lugar gelado, né? Mas já está preparado. Mas você não veio aqui só para ocupar essas cadeiras, mas para ser alguém de bênção na vida e no discorrer da vida da igreja do Senhor. Que você seja essa bênção em nome de Jesus. Né? Com certeza é possível que você esteja aí se recordando, né, enquanto eu falo sobre essas oportunidades de servir e dessas oportunidades que a igreja nos oferece. Com certeza você já deve ter recordado aí na sua mente, você já deve ter recordado experiências que você viveu na casa de Deus, né? Coisas que você viveu quando você... Quantos aqui nasceram aqui na América? Quantos se converteram aqui na nossa igreja? Alguns se converteram, né? Mas, com certeza, irmãos, a nossa grande maioria, chegamos e viemos de outros estados, ou viemos de outros países, e nós tivemos a oportunidade de chegar aqui. Alguns podem não ter tido essa mesma experiência que eu tive, porque, como nós dizemos aqui, a igreja do Senhor, ela é tão dinâmica, é grande, e às vezes as pessoas passam desapercebidas. E é esse o nosso cuidado, e é isso que o Senhor está falando conosco nesta noite, para que nós tenhamos o cuidado uns
com os outros. Lembrar do mandamento que Jesus deixou para nós, de cuidar uns dos outros em nome de Jesus. Você está entendendo a palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Então, é possível que nós tenhamos recordado da nossa experiência de ter chegado aqui nesse país. Se você teve uma boa experiência, passe ela para frente. Se a tua experiência não foi boa, faça dela um motivo para fazer diferente. Para fazer de verdade naquilo que você pode plantar na vida de alguém, em nome de Jesus. O Novo Testamento, ele está recheado com dezenas de versículos que enfatizam este ponto, conhecido como versos uns aos outros. E, por exemplo, nós lemos lá em Marcos, no capítulo 9 e versículo 50, tenham paz uns com os outros. Às vezes, irmãos, eu sei, né? E nós sabemos que às vezes a gente arenga uns com os outros, né? E aí, por um tempo, a gente tem um momento que não é momento de paz, né? A gente fica, assim, meio, né? Assim, naquela guerra, que o dia que você acordou que não estava muito bem, né? E você falou uma palavra, você teve uma atitude, o seu irmão olhou atravessado para você, e você viveu mas a Bíblia está nos ensinando e nos mandando ter paz uns com os outros. Então, esse versículo é para ser vivido em nome de Jesus. Suportai-vos e perdoai-vos uns aos outros, como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3 e 13. Irmãos, é verdade mesmo, e suportar uns aos outros não é fácil não, porque às vezes tem algumas pessoas que não são fáceis de conviver, né? Tem algumas pessoas que são um desafio para a nossa vida, e o Senhor está falando aqui, suportai-vos em amor, em nome de Jesus. Então, olha, se desafiar você, você está aí para poder fazer a palavra ser verdade na sua vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus segue dizendo lá em João, no capítulo 13 e 34, amem-se uns aos outros, demonstre o amor de Jesus. Amar não é somente um sentimento. Aliás, amar não é sentimento. Nós devemos ter sentimentos, sim, né? Fica mais fácil quando nós ativamos o sentimento, mas amar é uma ação, amar é uma decisão. Você precisa decidir fazer, e Deus vai te ajudar quando você decidir no teu coração, em nome de Jesus. Servir uns aos outros, irmãos. Quantos aqui já foram servidos? Quantos de nós fomos servidos ao longo da nossa vida? Quantos de nós fomos abençoados? Irmãos, tem uma diferença entre você ser servido e ser servido. Explico. Às vezes, a pessoa serve a você com aquele... Sabe, ele não queria mesmo servir, né? Mas ele está fazendo porque a situação obrigou, porque a situação lhe fez fazer isso aí. Mas agora tem pessoas, irmãos, que eles servem com tanto amor, que você olha no seu rosto, nos seus olhos, e você vê a verdade do seu servir. E é tão maravilhoso porque isso toca o nosso coração. E às vezes, irmãos, é uma atitude tão pequena, irmã Cione. É uma atitude tão pequenininha, um abraço às vezes. Você serviu o seu irmão, você alegrou e fez a diferença na sua vida. Às vezes é tudo que nós precisamos, um abraço. E essa semana que passou, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ir num velório aqui na América. Eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe ia no enterro de qualquer um. Ela gostava de enterro. Meu Deus, nunca vi. Ela e minha tia, irmãos. Eu nunca vi gente para gostar de enterro. Podia ser de quem fosse. Se ela descobrisse que tinha um enterro, lá estava ela. Porque eu acho que Deus deu esse ministério da consolação para ela, né? De ela ir e conversar com as pessoas, descobrir da vida delas. Eu falei assim, meu Deus, Jesus, desculpa a palavra, mas eu odeio enterro. Eu não gosto de enterro. Eu não entendi aquilo lá, mas hoje eu entendo que era o amor de Deus derramado na vida da minha tia e da minha mãe. De ir ali, de se compadecer daquele momento tão triste na vida de uma pessoa. Só sabe quem passa, né? E eu me lembrei, irmãos, de uma coisa que eu aprendi cedo. Às vezes, você não precisa dizer absolutamente nada. Mas o valor da presença
é algo que não se supera. Você, às vezes, fica sem palavras. Quando alguém parte para a eternidade, quando alguém perde um ente querido, você fica sem palavras, você fica sem ter o que falar, às vezes, para a pessoa. Principalmente quando a situação foi uma situação assim, um pouco complicada. Você fica sem palavras, né? Tudo que você diz não é capaz de parar o sofrimento daquela pessoa, não é capaz de amenizar aquilo que está se passando com aquela pessoa. Mas você saiba de uma coisa: o valor da sua presença ali naquele momento faz grande diferença. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos pregar o evangelho de Deus, de Jesus Cristo. E às vezes, sem palavra. Foi, acho que Santo Agostinho que disse isso, não é isso? Alguém pode confirmar? Mesmo sem palavras. Não é? Então, por quê? Porque as pessoas leem o evangelho de Jesus Cristo nas nossas ações também. Né? Glória a Deus. Vamos seguir, irmãos. O segundo grupo de pessoas chamadas para cuidar da igreja são os obreiros e líderes, isto é, a liderança da igreja. E glória a Deus que nós temos um pastor e uma liderança que trabalha incansavelmente para servir a igreja do Senhor Jesus. Não importa se você é presbítero, se você é diácono, se você é um líder em outra área, a essência da liderança da igreja é servir e servir com alegria, é servir e servir bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sempre me lembro dessas palavras do nosso pastor, quando se aproxima a festa da nossa igreja, quando se aproxima alguma festividade que vai envolver comida, né? Que vai envolver recepção, ele diz para todos nós, fala assim, ó, bota um sorriso aí no teu rosto, aparece bem portado, cheirosinho, para poder receber os irmãos com carinho em nome de Jesus, né? Mesmo que você está, né? Você não foi tão bem ajudado pela natureza, mas sorria. Porque quando você sorri, muda tudo, né? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Ao servir na sua congregação, a liderança, ela dá ao mesmo tempo exemplo de servir bem, como podemos fornecer supervisão para os caring groups, os nossos grupos de cuidado. Infelizmente, irmãos, nós ouvimos relatos de pessoas que não foram bem recebidas. Nós ouvimos relatos de pessoas que nós deixamos para trás. E como é fácil deixar para trás. Essa é uma coisa que nós precisamos nos policiar e sermos melhores, porque a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus, ela pode operar através da nossa atitude, com uma grandeza, irmãos, que nós não fazemos ideia. Porque quando você deixa-se ser usado para poder receber alguém bem, quando você deixa-se ser usado para servir alguém, você está fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele está revelando através da sua palavra, vivendo a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. É mandamento, é uma ordem expressa do rei. Glória a Deus. O terceiro grupo de pessoas que podem ajudar a cuidar, eu estou olhando aqui para o relógio vai que vai, né? O terceiro grupo de pessoas que podem ajudar a cuidar são os membros da nossa igreja, são os grupos da família cristã. Diga família cristã. É gostoso participar da família cristã, não é? Olha lá. Ai, glória a Jesus. Uma ótima maneira de como podemos aprender sobre as necessidades das pessoas na igreja é o importante trabalho da família cristã. Em muitos aspectos, um grupo que se reúne regularmente é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de colocar os membros da congregação em uma posição de amar uns aos outros. Depois de estar algum tempo juntos durante a semana, compartilhando orações, palavra de Deus, refeições e discutindo sobre a vida e a fé, é natural antecipar que as bênçãos vão acontecer durante essa reunião. Destaca aqui para o nosso período de chap-chap, né? Aprendi essa palavra chap-chap com o reverendo pastor
Djalma Lira. Olha, vocês aprenderam com o pastor Djalma Lira, mas eu aprendi com o pastor Marco Paulo. Foi a primeira vez que eu ouvi na nossa família cristã com os jovens casais. Mas, olha, o senhor aprendeu já com o pastor Djalma. Isso aí, ó, vem vindo, né? Glória a Deus. Então, irmãos, é muito bom, muito importante ter e estar na família cristã. A família cristã é uma bênção. São inúmeros os nossos testemunhos de conversões, de transformações, de vidas que foram transformadas nas nossas famílias cristãs. Irmãos que chegaram aqui nesse país com a sua vida totalmente em frangalhos. Pessoas que chegaram aqui sem expectativa mais, vieram para cá, dando a sua última atacada, dizendo a si próprio que, se não acontecer lá, não vai mais acontecer em nenhum lugar. Vieram para tentar resgatar alguma coisa, muitos vieram assim. Vieram para resgatar a sua vida financeira, que muitas vezes estava num processo muito difícil. Vieram porque tiveram problemas no nosso Brasil e em outros lugares. Irmãos, quando eles chegam com essa carga pesada. E nós sabemos o quanto é difícil nós chegarmos aqui nos Estados Unidos sem ter apoio. Sem ter para quem você pedir as coisas, você já vem numa cultura diferente, não sabe direito o idioma, para não dizer que você não sabe nada, difícil a comunicação, e se você não tem ninguém para apoiar você, como é que vai ser? Então, eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos aqui, que fica difícil até de citar os nomes, que Deus usou poderosamente para nos ajudar. Olha, irmã Antonésia, a nossa irmã Pamela, meu Deus, quando o Felipe nasceu, e os irmãos sabem que, talvez tenha alguém novo aqui, que não saiba que nós temos um filho que tem síndrome de Down, foi um momento muito difícil para nós, e nós precisávamos muito do apoio, aqui não faltou. Aqui nós tivemos esse apoio. Aqui Deus levantou pessoas para ajudar a nós, enquanto a minha esposa estava no hospital, em tantas outras coisas. Irmãos, eu tive a oportunidade, nós estamos na família cristã ali com os jovens casais, de ver pessoas que vieram com o seu relacionamento ruim, que vieram com o seu relacionamento por causa das tantas lutas que atravessaram, vieram para cá com o seu relacionamento quase que rompido, e a gente vê Deus levantar esses irmãos, a gente vê Deus abençoar eles financeiramente, e irmãos, verem eles sendo bênçãos na nossa igreja, é maravilhoso. De endividados que eles vieram, agora eles são abençoadores de alguém. De frustrados que chegaram aqui, agora eles têm esperança na sua vida. De desanimados que chegaram, agora eles animam e têm fé animada no Senhor. De longe de Jesus, que alguns chegaram aqui, irmãos, agora eles trazem outros para Cristo. De um relacionamento rompido, agora eles vivem um novo tempo na sua vida e na sua família. Isso você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus. Se eu fosse crente da Assembleia de Deus, eu glorificava o nome do Senhor Jesus, porque isso é o dinamismo da igreja do Senhor, é o Espírito Santo trabalhando para que a obra do Senhor Jesus na vida destes irmãos, ela seja realmente uma bênção. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Em muitos aspectos, irmãos, o grupo da família cristã, ele pode cuidar de um membro individual da igreja. Às vezes em situação que exige uma ajuda adicional, como o aconselhamento, o apoio financeiro. Então, esse líder do pequeno grupo, de um caring group, ele pode compartilhar isso com a liderança da igreja local. E isso é muito comum acontecer nos nossos departamentos. Os irmãos que fazem parte das famílias cristãs sabem disso. Lá no nosso grupo de cavalheiros, no grupo de mulheres de fé, e eu acrescento aqui o grupo que eu faço parte, e por graça de Deus estamos liderando, que é o grupo dos jovens casais. Então, nós vemos como Deus está se movendo através da família cristã. E é muito importante ter uma equipe de atendimento congregacional, ou, como chamamos, a assistência social, que ajuda os membros nesses vários aspectos. Romanos capítulo 12, versículo 8 diz: ou o que exorta, faça-o com dedicação,
o que contribui com liberalidade, o que preside, faça com diligência, e quem exerce misericórdia, faça com alegria. Nós precisamos, irmãos, estarmos preparados para ser pessoas que se importam. Glória a Deus. Caring Groups é o amor de Deus em exercício em favor daqueles que podem precisar de um socorro bem presente na hora da angústia, como está escrito lá no Salmo de número 46. Nós precisamos da estrutura dos Caring Groups para cuidar de cada um e de todos, de todo o nosso coração. É muito fácil, irmãos, como eu já falei aqui, nós deixarmos passar a oportunidade de ajudar alguém, de deixar alguém passar desapercebido, e nós não podemos fazer isso, porque essa é uma tendência dos nossos dias. Nós nos ocupamos com tantas coisas, estamos ocupados com tantas coisas, que às vezes nós não damos atenção àquele que está do nosso lado. Nós não damos atenção àquele que está tendo uma necessidade e que está bem na nossa frente. Nós não temos essa atenção, e nós precisamos melhorar em nome de Jesus nesse aspecto. Amém, irmãos? Lucas, ele compartilhou, né, a falta de estrutura, que era um problema lá na igreja primitiva. Atos 6, o versículo 1 ao 4, fala que naqueles dias, multiplicando-se os números dos discípulos, houve até murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, e então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos congregaremos à oração e nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, para fazer o ministério do socorro, para fazer o ministério do atendimento àqueles que necessitam, tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Veja o que a Bíblia diz, que eles convocaram homens idôneos e homens cheios do Espírito Santo de Deus. Se você não tiver isso, você não tem no teu coração aquela vontade que tem que partir de nós para ajudar alguém, para estender a mão a alguém, em nome de Jesus. O que observamos aqui, irmãos, é a trajetória simples e infelizmente comum. A igreja cresceu, pessoas na igreja foram esquecidas, a igreja reconheceu o problema das suas limitações, a igreja se reorganizou para cuidar do seu povo. Da mesma forma, a nossa igreja também cresce, e não raro ela começa a ignorar as necessidades dos nossos irmãos, como já falamos. Não que seja uma irresponsabilidade ou que os membros façam isso de propósito. Infelizmente, alguns fazem, né? Alguns não cumprem essa palavra. Mas conforme a igreja vai crescendo, quem trabalha nela vai se tornando também cada vez mais ocupado. E quando se tem mais pessoas para pastorear, é difícil saber quem é quem e o que está acontecendo. Por isso que nós precisamos de uma equipe, de uma estrutura local, para que isso aconteça em nome de Jesus. O nosso pastor teve o temor de esquecer alguém no último furacão que visitou a Flórida em 2019. Havia vários irmãos recém-chegados do Brasil e outros de outros estados dos Estados Unidos, e houve a preocupação, o medo de que esses irmãos ficassem esquecidos. E era impossível lembrar de todo mundo, né? Então, houve a reorganização por parte do nosso pastor e a criação e solução que a igreja encontrou, e daí nasciam os Caring Groups. Irmãos, os irmãos que já são veteranos aqui na América sabem que furacão não é brincadeira, que não é um simples ventinho, não que assopra, não. É um vento que, né, bota medo, e não só bota medo, mas também ceifa vidas. Não é brincadeira. Então, não foi à toa, né, que o nosso pastor se preocupou nessa época, né? Mas Deus tem sido misericordioso conosco aqui na Flórida, graças a Deus. E o nosso próximo tópico é: prepare-se
para atender às necessidades. Glória a Deus que nós, como organização, o Ministério de Cuidado, não é complicado de se fazer, porque nós servimos a um Deus que tem o amor, ou melhor, nós servimos a um povo que tem o amor de Deus e ama de verdade. Mas a iniciativa é sempre da liderança, bem como a organização e a supervisão. Para cuidar de todos, o pastor ele precisaria ser dispensado dos deveres administrativos e de outros cuidados congregacionais. No modelo apostólico ou da igreja primitiva, a prioridade dos pastores era cuidar da palavra, enquanto continuavam prestando assistência pastoral. Porém, cuidar de todos os detalhes não necessariamente tinha que ser trabalho deles. Hoje em dia, também, o pastor ele não tem que fazer tudo, mas nós sabemos que tudo necessita ser feito. Aí entra, então, a graça, a unção de Deus e a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá para organizar um novo departamento ou reorganizar a estrutura para contemplar essa área de necessidades. Encontrar um líder, ou escolher um líder ou supervisor que vai ajudar na formação dos nossos caring groups, de 5 pessoas, como nós sempre fazemos, os irmãos já conhecem isso, né? Que cuidarão umas das outras de maneira suave e de maneira discreta. Eu vou repetir isso aqui, maneira suave e discreta para você que é um líder de caring group. Apenas um telefonema. Eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Você pode responder para você mesmo. Você telefonou para alguém hoje? Ou durante essa semana? Você fez um telefonema para surpreender alguém? Para saber se esse alguém, como ele estava? Irmãos, eu glorifico a Deus por a vida dessa igreja, porque durante a semana eu recebo mensagens, irmãos que estão orando por nós, irmãos que estão intercedendo por nós. Puxa, isso faz tão bem, irmãos que se preocupam. Glória a Deus. Que isso se multiplique dentro de nós. Que você seja uma bênção na mão do Senhor Jesus durante a sua semana. Que você prepare esse tempo para ligar alguém. Seja sensível à voz do Espírito Santo para abençoar alguém. O nosso pastor aqui, ele diz, olha, apenas um telefonema. É muito importante nós assimilarmos essa dinâmica dos caring groups. A dinâmica, ela não é trabalhosa, mas ela é muito eficaz. Um telefonema pode mudar a vida de alguém. Não só no seu dia, na sua semana, no seu mês e, quiçá, no seu ano. Pode acontecer isso. E é um telefonema tão rápido. E como o nosso pastor escreveu aqui no estudo, é de maneira suave e discreta. Você não vai chegar perguntando, ô macho, por que você não veio? O que aconteceu com você que você não está vindo? O que você anda fazendo da tua vida? Não, é de chegar e se colocar no lugar dele. Às vezes você não teve o capricho de perguntar como é que foi o dia da pessoa, como é que foi a semana da pessoa. Às vezes você vai para o trabalho, irmãos, nós trabalhamos, e às vezes você passa uma decepção tão grande no seu trabalho, você volta tão entristecido. E se você recebe uma palavra de ânimo de alguém, aquilo cala tão bem no nosso coração. É tão gostoso ser ajudado por alguém. E é muito gostoso quando você ajuda e você vê aquela pessoa mudar de situação. É maravilhoso, irmãos. É muito glorioso isso. Então, quais são as consequências desse telefonema? Há uma enorme variedade de respostas que poderão vir desse telefonema. Porque essa pessoa ela pode estar passando por problemas do tipo, do cansaço físico, pode estar passando por uma enfermidade, pode estar passando por um problema familiar, por um problema na igreja, um problema de ordem financeira, e dentre muitos, irmãos, Deus capacitou a cada um de vocês, especificamente alguns em muitas áreas, para serem abençoadores. Faça isso em nome de Jesus. Na vida da igreja existem alguns tipos de cuidados que temos que atender. Emergência, diga emergência. Como?
Como? Talvez nem tudo isso se encaixe nessas categorias, mas vamos usá-las para nos ajudar a pensar na prática sobre como capacitar a igreja do Senhor a responder a esses cuidados. As emergências, elas são situações totalmente não planejadas, nós não esperávamos. A prevenção já envolve a vida física, emocional, financeira e especialmente a espiritual. Apoio é um dos mais importantes trabalhos de uma pessoa que está em posição de liderança. E, quiçá eu dizer isso aqui nessa noite, que cada um de nós aqui exercemos em alguma faceta da nossa vida liderança. Porque liderar é influenciar, né? É botar alguém para frente. E eu sei que você tem capacidade, cada um de nós tem essa capacidade vinda de Deus. Né? Incentivo, se alguém do seu Caring Group não veio ao culto, por exemplo, e você percebe que existe na pessoa alguma frustração, incentive essa pessoa e mostre que nem sempre os projetos dão certo, especialmente no começo. Irmãos, só sabe quem começou a fazer alguma coisa, está naquela dificuldade, naquele perrengue. Né? E vem alguém e diz para você, irmão, não desista. Foi assim comigo também. Quando eu cheguei aqui, eu passei apertado e tal. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Dá um ânimo, né? As emergências. Se as emergências podem ser atendidas dentro do seu Caring Group ou no seu departamento, glória a Deus. Mas existirão casos que, obviamente, vai precisar que tenha uma intervenção da liderança da igreja, e é importante que esse líder do Caring Group ele tenha acesso à liderança da igreja facilmente, em nome de Jesus. Né? Na prevenção, discernir, irmãos, discernir é um dom de Deus. E nós devemos buscar o discernimento, porque eles vão mostrar dificuldades que às vezes estão ocultas aos nossos olhos, que os nossos irmãos estão passando, e a gente vai poder oferecer para eles, em nome de Jesus, apoio e um aconselhamento. Antes, irmãos, que o leite se derrame, porque a prevenção, ela vem para isso, para a gente poder estar atento antes que seja tarde demais. Então, a gente possa atender isso em nome de Jesus. O apoio, preparar voluntários para estarem prontos, para entrar em ação. Irmãos, aqui tem uma variedade de coisas nesse voluntariado. Tem muita coisa, eu fico muito contente de ver a mobilização da nossa igreja em tempo de festa, os irmãos que estão servindo, os irmãos que estão lavando louça. Tem uns que a gente, depois que ele lava a louça, você fala assim, coitado, Jesus, vem com a coluna daquele jeito, de tanto ficar naquela posição. É bênção de Deus, tem galardão. E é uma bênção esses irmãos que se disponibilizam para isso. O apoio, falamos do apoio, e o incentivo. Precisamos estar capacitados para apoiar uns aos outros, em momentos que só Deus sabe, de tanta necessidade. E o resultado do seu trabalho pode ser um programa muito impactante. Nós nunca sabemos, irmãos, em quem nós estamos investindo. Palavra de Deus, eu sempre, quando eu me deparei com esse texto que o pastor escreveu, eu me lembrei daquele versículo que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Então, invista na vida de alguém, você não sabe quem é. E Deus pode levantar essa pessoa para ser uma bênção de volta para você. E se não for essa pessoa, Deus vai levantar outra. Mas você vai ser abençoado pela atitude que você tomou. Em nome de Jesus, de abençoar alguém. Glória ao nome de Jesus. Então, não se canse de cuidar. Não se canse de apoiar. Não se canse de fazer por alguém. Não se canse de servir na obra do Senhor. Porque tem galardão. Cuidar é estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Servir ao Senhor, quando nós cuidamos das pessoas, é amar a Deus. Quando você serve as pessoas, você está amando a Deus. Isso é amar ao próximo. Isso é cuidar. E eu termino, irmãos, dizendo aquilo que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 41 e o versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse,
esforça-te. Vamos citar isso juntos, irmãos? 1, 2, 3. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.